Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Na Base Delas podcast. Estou aqui com a Paula e a Paula vai apresentar a nossa convidada de hoje. Oi, gente, nossa convidada de hoje é uma mulher muito especial para o partido e para a gente também, né, Narinha? É uma amiga, em primeiro lugar, uma amiga que o Novo trouxe para a gente. Eu falo que eu tenho duas monjas aqui dentro do Partido Novo, que é Nara e Cris Ramos. Isso é bom, né, Nara? Deve ser bom isso, que ela só fez eleger. Monjas hoje aqui. Nara Borges e Cris Rando, presidente do Mulheres pelo Novo Nacional. Cris, muito obrigada pela parceria, pela amizade, pelos conselhos, pela 1 hora de telefone quando eu tô mega estressada, querendo matar todo mundo. A Cris fala, pode ligar, pode ligar. Então eu quero muito agradecer e você tá aqui hoje com a gente. Veio não sei quantos quilômetros que dá? Dá 460 mais ou menos. É logo ali. E é de Castelo Branco, facinho. Tranquilo, é uma reta só. Quase 500 quilômetros para estar aqui com a gente hoje. Então, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. É muito bom estar aqui com vocês, gente. Vocês são, de fato, amigas que eu ganhei aqui no Novo e é muito legal. Nesse programa do Mulheres pelo Novo, né? Isso que é muito, muito bacana, assim. A gente faz parte dessa rede que tinha como objetivo existir, né? O objetivo do Mulheres pelo Novo era existir essa rede. No fim, tá dando certo. Tá dando super certo. Muito certo. E falavam, não, porque mulher junta não dá certo. Quem falou vai saber que eu tô falando pra pessoa. Fala, mulher junto não vai dar certo. Eu falei, vai dar certo sim. E tá dando muito certo. A gente escuta muito essa frase, né? De que mulher não consegue trabalhar junto. Eu não sei, eu acho que até existiu isso na minha vida em algum momento, assim, mais jovem de carreira, enquanto eu era advogada, que trabalhava em escritório. Mas hoje, no partido, assim, eu não... E a gente tem um grupo enorme, né? A última reunião das embaixadoras, que foi essa semana, a gente estava com 18 mulheres, mais ou menos, lá, de todos os estados, assim. Foi muito legal, muito legal. E troca de experiência. Isso aqui que vocês estão fazendo aqui tá super bacana, compartilhando com elas o que vocês ganham com isso em termos de ideias que circulam por aqui, né? Das mulheres que estão participando. Tudo muito legal. Não, e é muita mulher, nossa, que nem diz meu pai toda vez que sai o episódio, ele me manda uma mensagem assim, nossa, onde vocês arrumam tanta mulher porreta? Eu falei, isso que a gente é a maioria de São Paulo. Eu falei, pai, tem no Brasil inteiro, né, Cris? Tem. O pai da Nara é nosso seguidor. Nosso seguidor número 1 é o pai da Nara. Sai o episódio, ele assiste. Ele já pergunta na segunda-feira, ele vira, quem que é amanhã? Quem que é o episódio de amanhã? Olha, vocês podem fazer um programa de pontos para ver quem bate primeiro. Assistir, porque eu assisto também. Eu assisto também. Como é o nome do seu pai, né? Gilson. Fala pro Gilson que eu assisto também. Eu quero um martelinho para ver quem bate primeiro. Aí, seu Gilson, vamos ver, hein? Quero ver terça-feira. Quem bater primeiro leva um prêmio. É isso aí. Mas, Cris, conta quem é a Cris. Desde quando ela nasceu, como ela veio parar na política. Menina, que ela fez da vida. Bastante coisa, hein? Desde 7,5, gente. Bora lá. Quando você era adolescente, você já gostava de política? Ou não? Não é que eu não gostava, mas eu morava no interior. Então, por exemplo, eu não participei do movimento do Collor. Lembra do impeachment do Collor? Lembro. Eu via pela televisão, eu achava o máximo, todo mundo na rua, em São Paulo, aquela coisa na frente do MASP, né? Sim. Mas eu era nova e no interior, então não tinha essa conexão. As coisas que aconteciam na capital, assim, em São Paulo, não chegavam tanto lá, né? Chegava só pela televisão. A gente não pegava nem cultura em Bandeirantes. Não pegava TV Cultura, era Globo, então eu assistia a Xuxa. Quem não, né? Era Globo, e Globo, era isso que pegava. Então, você nasceu em Bandeirantes? Nasci em Londrina, que são 100 quilômetros, mas meus pais moravam em Bandeirantes. A gente só ia pra lá pra Tererê. Dizem que foi o ano mais frio da vida deles, eles falam que eu nasci dia 30 de junho de 75. Bandeirantes era uma cidade pequena, é uma cidade pequena, 30 mil habitantes. A gente conhecia os vizinhos todos. Eu era moleca de rua.
Eu brincava com todos os vizinhos. Não importava quem era, se era menino, se era menina. Brincava, empinava bicicleta, jogava futebol. Era menina de rua, assim mesmo. Muitos amigos. Até hoje, né? Eu tô lá de novo. E amiga de infância que morava na esquina, continua morando lá. Os pais continuam morando lá. legal. A gente retomou, assim, o contato. Isso. Meus pais... nós somos em 3 irmãos, né? Tem uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Eles hoje são casados, têm sobrinhas, então eu tenho minhas sobrinhas dos 2 lados. E eu voltei para lá, assim, porque o sentido que eu tenho de Bandeirantes é amor, assim, impressionante, sabe? Da minha família. Muito, Você saiu de muito. Bandeirantes com quantos anos? Com 17. Com 17? Vim para São Paulo. Fiz direito, fiquei aqui 10 anos. E nesse tempo de sair de lá, era tão gostoso lá. Assim, a gente queria conhecer o mundo, porque minha mãe fala desde que eu me lembro por gente, assim. Ela fala, eu fiz vocês pro mundo. Minha mãe adora, sabe? Viajar, passear, ver tudo, conhece tudo, lê. E ela provocava muito. Então, assim, com 17 anos, a gente queria sair de Bandeirantes. Mas, ao mesmo tempo, era tão gostoso, viu, que eu pegava um ônibus praticamente todo final de semana para voltar pra Bandeirantes. Era aquele ônibus que não tinha ar-condicionado ainda, que viajava, todo mundo fechava a janela e ficava aquela... podia fumar no isso que eu ônibus, podia fumar gente. dentro do ônibus. É verdade. Uma loucura, era. Mas aí eu fiquei 15 anos em São Paulo. Fiquei. Mas aí quando E você veio pra São Paulo ainda não teve contato com política. Não. Nenhum. 0, 0, 0. Como que começou o seu contato com a política? Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei em 2013. E eu voltei pela empresa. E eu não queria mais voltar para São Paulo, estava cansada. Eu fiquei os últimos anos em Nova York, né? Vixe. Nova York. Você trabalhava no quê, Cris? Numa empresa chamada MSC. Provavelmente você pensa em cruzeiro. Sim. Eu Mas- sempre achei, não é? Mas tá. eu trabalhava no setor de carga. O cruzeiro... Eu falo para as Eles pessoas são que os você containers, trabalhava né? em cruzeiro. Por isso você sabe falar tantos idiomas. Não deixa, não é cruzeiro, mas não deixa de ser por isso que eu falo inglês, assim, né? Mas porque eu morei lá. É uma história super interessante, gente. O cara que criou a MSC, ele era um italiano, ele chama Ponte. Ele estava vivo até ontem. Deve estar com 80 e tantos, assim. Ele, na Suíça, ele criou uma empresa de navios, ele comprou um navio e ele transportava a carga ali de Marrocos para a Itália, sabe? Uma coisa assim. Isso em 1975, acho mesmo. E aí, ele foi crescendo, uma empresa familiar. Eles estão em 30 e tantos países, tem 30 e tantos mil funcionários. E, de certa forma, eles são responsáveis pelo transporte de carga no mundo, assim, pela globalização, sabe? Eles são a primeira empresa do mundo em container. É um negócio gigante, assim. E foi uma experiência muito bacana, assim, na minha vida. Muito bacana lá. Mas, então, a empresa, ele começou container. Cresceu e fez container. Mas ele tem 2 filhos, um menino e uma menina. A lenda diz que o menino vai herdar o container. E aí, o que ele ia fazer com a filha? Então, ele criou o cruzeiro para que ela pudesse herdar o cruzeiro. Que legal! E é muito gigante legal. também, É esse cruzeiro, gigante, né? Hoje é uma das maiores também, né? A Que MSC. delícia. Sim. Eu adoro É. cruzeiro. Que legal. Então, quem vai dominar o MSC ali no futuro é uma Tem mulher. uma mulher lá. Muito Mas bom. é muito legal. A Ponte e a esposa trabalhavam juntos todos os dias, de domingo a domingo. Não tinha... e eu tive a sorte, assim, de ir para da MSC dos Estados Unidos, que era um grande volume da MSC, em Nova York, da matriz ali. Então, eu trabalhava direto com o pessoal da Suíça, assim, sabe? Era todo mundo muito próximo, assim. Era muito... Apesar de ser gigante, era um negócio todo meio informal, assim, não sei dizer. Então, foi uma experiência muito legal, assim, muito bom. E quais valores da sua história, desde a da adolescência, criança, e essa experiência que você teve, mais moldaram quem você é hoje? Então, vou falar um negócio que eu tenho medo de falar, sabe, nesses tempos atuais. Sabe a história do certo e o errado? Cara, é tão difícil você falar hoje o que é certo e o que é errado, você fica com medo de falar o que é certo e as pessoas falam, por que isso é certo? Por que é errado? Mas tem um negócio de certo e errado, assim, que eu aprendi. Eu sou católica, cristã, a gente é uma família muito unida, assim, não só minha mãe, meu pai, meus irmãos, né? A gente
5 irmãos do meu pai, 4 irmãos da minha mãe, os avós. A gente conviveu muito sempre, assim. Era muito respeito um pelo outro, sabe? Não que não tivesse coisa errada, que a gente não aprontasse, não fosse pro castigo, não é nada disso. Mas a gente sabia o que era certo e o que era errado, né? E eu acho que isso reforçou lá nos Estados Unidos, assim. Eu retomei esse conceito lá. Não é um lugar, não é um país divertido, sabe? Nos Estados Unidos, se você for pensar. Não é um país divertido. Mas na fase que eu fui para lá, nos meus 37, acho que eu estava com 37, assim, era gostoso ter o certo e errado muito claro. Sabe? Dava uma segurança, dava uma tranquilidade. Não era uma questão de... a vida não estava fácil lá. Era muito trabalho. A gente não ganhava muito. Sabe? Era uma vida... redondinha, assim, certinha. Não tinha luxo, nada. Mas você conseguia se planejar, você se sentia segura. Eu me sentia super segura, sabe? Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente decidiu vir embora, era final do ano, a gente fez um plano. A gente falou, até o final do ano que vem, a gente volta para o Brasil. Então, vamos passar esse ano costurando, articulando as possibilidades de como a gente vai voltar. E assim a gente fez. Em junho, a gente estava de volta. Sabe, assim, eu pela empresa, né? E aí, foi isso. Então, era um lugar que o certo e errado eram muito claro, assim, As sabe? As regras lá são muito claras, muito né? claras. O que pode, o que não pode. Muito e claras. se você burlar as regras, o que acontece com você. Muito claro. É muito claro. Eu sinto falta. Eu nunca morei nos Estados Unidos, mas quando eu vou pra lá, que a minha irmã mora lá... Se você chega no país, você sente, né? Isso, eu não sei explicar. É muito interessante, de regras que funcionam. E assim, esse negócio de regra, a gente aqui desmerece total regra, né? Até no futebol, cara. Né? Que chato, assim. E quem mais perde com isso somos nós, mulheres, no final das contas. Porque eu tenho pensado bastante nisso, com essa história dos feminicídios, né? Que explodiram e tal. Quem perde quando o que vale é a força? É quem não tem força. Somos nós. Somos nós. Então, assim, esse sistema caótico que a gente está vivendo, que para mim é algo planejado e arquitetado, porque quando você não tem regra, né? A força vale e quem tem força, chega primeiro e domina, eu acho que é isso que a gente está vivendo hoje, assim, é um caos implantado, né? É a gente que vai sofrer mais. É a gente que vai sofrer mais. Então, o Estado Democrático de Direito, que as pessoas olham e falam, que coisa ultrapassada, né? É quase isso, né? Que você sente no ar, assim. As pessoas não têm coragem de falar, mas é quase isso que você sente. É só isso, é regra do jogo. É regra do jogo. Como é que a gente vai viver sem regra, assim, sabe? E lá era isso. Era muito claro. Muito claro. Quando eu fui para lá, eu fui para estudar. Para fazer um LLM. É tipo um MBA do direito, vamos dizer assim. É 1 ano de curso, faz uma especialização em determinada área. E eu fui estudar o direito americano. O básico do direito americano. E eu sempre escutei muito aqui no Brasil a história da common law. Common law. Direito consuetudinário. O que é? O direito dos costumes. Mas nunca entendi como é que funcionava. Era difícil para mim abstrair, assim. E como funcionava? Eu aprendi no primeiro dia de aula, assim. Porque depois de ser admitida no curso, antes da primeira aula, você recebe todo o material que você tem que ler para a primeira aula, depois para a segunda aula, depois para a terceira aula. E quando você chega lá, você não vai ter uma aula expositiva sobre aquilo que você leu. Você vai ser chamada lá para frente com outras pessoas para discutir o que você leu, o que você entendeu, e a pessoa lá... Aí o professor, ele vem mediando essa conversa e no final ele fala, olha, as pessoas, os juízes veem isso aqui desse jeito. Sensacional. É sensacional. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção foi o direito lá, por muito tempo, não tinha uma lei aprovada pelo Congresso, além da Constituição. Você tem um costume que é seguido num determinado lugar. Então, vamos dizer, você faz um negócio com a pessoa e sai errado, vocês brigam e vai parar na justiça. O que o juiz vai fazer? Ele vai chamar as duas partes lá e vai falar, escuta, quando vocês fizeram esse negócio, o que você esperava? Esperava isso. O que você esperava? Esperava isso.
Tá, então não aconteceu isso porque você não fez isso. Por que você não fez isso? Não tem uma lei dizendo. Era como que era esperado naquele ambiente que a coisa se desenrolasse. E aí ele fala, olha, pisou na bola, você escorregou aqui, não era isso. Esperava-se de você tal coisa. Então, é muito legal. Hoje tá um pouco superado isso, no sentido de tem muita lei posta agora, né? Tem muita regra colocada, assim. Mas o respeito à regra é muito, muito claro. Não é sério, né? O negócio é sério lá. Aqui eu lembro, sabe o quê? Na Copa do Mundo, o gol de mão do Maradona. Nossa, eu lembro, eu era E criança. todo mundo adora o Maradona, sabe? Então... né? E quando foi que começou a surgir esse interesse pela política? Olha, tem um negócio que eu nunca contei pra ninguém, eu vou contar pra você. Quando eu tava lá nos Estados Unidos, que eu tinha decidido que eu vim embora, eu tava conversando com o gerente da minha área, Gustavo Quinteiro. Nossa, acho que talvez um dia ele escute isso. Quando a gente saiu de lá, a gente tava meio estressado um com o outro, sabe? Por causa de trabalho e tal. Ele é colombiano, Gustavo. E ele falou pra mim, o que você vai fazer no Brasil? Eu falei, Gustavo, eu não sei. Mas você sabe que às vezes eu penso em política? Isso veio na minha cabeça, mas do nada. Do nada. Eu não acompanhava política, nada. Isso veio. Então, assim, eu cheguei no Rio de Janeiro em junho. E eu cheguei com uma coisa na cabeça assim, não é possível, a gente tem que conseguir fazer alguma coisa nesse país, para esse país funcionar melhor. Por que nos Estados Unidos tudo funciona direitinho? Por que aqui é tão difícil? E aí, assim, deu tipo um mês que eu tava lá, alguém falou pra mim, você já conheceu o Novo? Alguém te mandou na rua, você conhece o Novo? Conheceu o Novo. Aí eu fui para uma primeira apresentação com os fundadores lá do partido. E assim, era aquilo. É tão óbvio, né? Quando a gente senta e entende qual é a proposta do Novo, assim, é tão óbvio. A primeira coisa que ficou clara para mim foi a gente não ia conseguir mudar isso aqui se não fosse pela política. É só através da política. Não adianta fazer ONG. Não. Né? Você ajuda a ONG, você consegue ajudar pessoas e tal. Mas para mudar, você tem que ter lideranças políticas dando exemplo de como vai ser isso aqui para ser melhor, né? Não tem. E como foi essa a experiência até chegar a dirigente? Como que foi esse passo? Você foi candidata também, né? Você foi candidata primeiro? Eu fui várias coisas. Não, que ótimo. Não gostava de política. Vou política. Conhece o Novo? Prazer. Não, Agora então. você é candidata. Não. Como que foi? Eu não sou tão rápida assim, não. Eu processo mais um pouco as coisas. Eu voltei, estava lá trabalhando na empresa, alguém me falou disso, sobre o Novo. E aí eu fui ver a apresentação. Achei aquilo fantástico, a gente ainda estava coletando assinatura. Então eu fui ajudar a coletar assinatura. Eu me lembro de pegar uma pranchetinha e ir para a Praça 15. Imagina, eu tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro. A Praça 15 é onde você pega a balsa para ir para Niterói. Aquilo é como se fosse a Praça da Sé, de movimento e tal, né? De gente pegando o metrô. E aí eu fui super bem no primeiro dia, assim, com a pranchetinha na mão, eu consegui quase 30 assinaturas. Eu falei, olha... Uau! E eu me perguntava pra mim mesma, eu falava, gente, que povo louco. Sabe por quê? Todo mundo desesperançoso, ninguém acredita mais em política. Aí chega alguém que eles não conhecem, falam sobre política e falam, eu quero criar mais um partido político. E a pessoa... E eu via o brilho no olho das pessoas, sabe? Sim. A esperança. Gente, não podemos parar. Nós temos que continuar tentando. E isso só alimentava, assim, isso alimentava. Então, eu fiquei nessa fase de coleta de assinatura bastante. Aí, a gente passou por uma fase, terminou a coleta, até que se validasse, né, o partido. Foi bastante tempo. Foi 1 ano e tanto. Então, a gente fazia muitas reuniões para começar a falar sobre política, falar sobre liberalismo. Eu não entendia nada dessa parte de doutrina, assim. Eu lembro uma coisa, sabe? Não sei da onde, mas o comunismo, o marxismo, o socialismo era algo negativo para mim. Sempre foi. Eu fiz direito. Então, eu vi em algum lugar, mas não era da faculdade, sabe?
essa coisa de ser uma coisa negativa, dessas doutrinas serem algo negativo, não era da faculdade, eu não sei de onde é. Tô aqui tentando Na resgatar. faculdade de Direito, eles não são muito contra isso. Mas eu deve ter sido na escola, porque na minha escola, apesar de ter um professor bem esquerdista, ele nunca negou o que era o comunismo que acontecia. Ele trazia os dados, fatos, números, apesar dele defender, mas é aquilo, né, que defende na teoria. Aham. Mas na prática ele realmente trazia a verdade. Só que eu estava na escola que eu me formei em 99, ainda não era tão ideológico, acho. Acho que não. Quanto hoje, eu acho que pode ter sido na escola que você aprendeu as verdades. Um pouquinho de dos cada, dados, né? Um pouco de da cada. realidade dos dados. Porque, Paula, no direito, na faculdade de direito, não me lembro. Eu lembro de ter economia, mas um curso muito fraco, muito superficial de economia, que falavam de força de trabalho, essas coisas, mas eu não me lembro de falarem de doutrinas assim, sobre isso. Mas hoje, quando eu olho para trás, assim, eu me lembro da minha dificuldade em avançar no direito, assim, sabe? Em lidar com o direito. E hoje, olhando para trás, assim, tá super claro para mim o motivo. Sabe o que era? Gente, é óbvio. Você tem uma regra, tá? Mas ela tá flexibilizada e um monte de outras situações. Aí você fala... Você tem uma regra e 20 exceção para cada regra. A propriedade privada, ela é flexibilizada há muito tempo. Há muito tempo. E essa doutrina está dentro da faculdade. Eu fiz uma faculdade particular, eu fiz FMU aqui em São Paulo. E na época eu não entendia, mas toda essa coisa da justiça social que eles colocam, nada mais é do que diminuir o valor do trabalho de alguém. Sabe? Que trabalhou, ralou pra caramba, foi lá, conseguiu conquistar seu pedacinho de chão, construir sua casa. Se você não cortar a grama, essa casa não é tão sua assim. Sim. Se você não limpar a calçada, essa casa não é tão sua assim. Não é? Então, isso... E eu lembro do direito administrativo. Direito administrativo, então, era um negócio que eu praticamente tomava pau. Assim, eu não tomava porque eu dava um jeitinho de, no final, conseguir uma nota ali. Mas tudo que se via era errado, que se fazia na política. Tudo era errado. Tudo errado. Segundo a doutrina. Segundo lá, né, o que eu aprendia na escola. Aí vinha a prova, eles davam um exemplo da vida real. Aí eu errava. Porque eu ia aplicar a lei... Eu errava. Não tinha como dar certo. Não tinha. Então, assim, o direito nosso vem sendo trabalhado há muito tempo para flexibilizar o certo e o errado. Não está certo alguém que trabalhou ter o fruto do seu trabalho protegido pela lei? Pois é. Tá certo, gente. Isso tá certo. Ah, mas ele não construiu uma casa, ele não usa o terreno tá vazio. É da pessoa. Ela trabalhou, ela comprou, tá certo, ela faz o que ela quiser, se ela não estiver prejudicando alguém, é óbvio. Uhum. Não vai fazer um negócio ali que vai prejudicar quem está em volta. Mas então, eu acho que em termos de valores, assim, essa coisa do certo e errado, sabe? Que me fez voltar, vir para a política, vir para o novo e tentar... Daí trabalhar pra gente ver se a gente consegue definir a regra. Tudo bem, tem regra ruim, tem que melhorar? Vamos melhorar. Mas tem que ter a regra. Todo mundo tem que saber qual é a regra que nós vamos jogar. Uhum. Né? Você tá jogando futebol e do nada o juiz apita e fala, não, agora é vôlei, falta. Agora joga com a bola. Você sabe que tem uma coisa no futebol que eu demorei muito tempo pra entender, que eu nem sei se eu entendo até hoje, que eu jogava futebol. A história do perigo de gol. Já viu o juiz apitando perigo de gol? Não. Pois é, então. Isso aí a gente precisa descobrir ainda, porque é o perigo de gol. Perigo de gol. E eu não sei explicar até hoje o que é esse negócio. Mas pra mim é como se fosse uma regra que o juiz apita lá do nada, sabe? Assim. Alguém, por favor. Pede ajuda. Eu quero esse corte. Por favor. O que é perigo de gol, pessoal? Explica, por favor. Boa. Vamos entender o que é perigo de gol. Mas eu acho que é mais ou menos a impressão que eu tinha quando eu escutava o juiz apitando e o locutor falava, o juiz apitou perigo de gol aqui. Eu falava, gente, mas se é perigo de gol, mas é pra fazer a gol. intenção é o gol. Qual é o
meu? O objetivo Sabe, não é o assim, gol? Exatamente. Exatamente. O objetivo aqui, a gente tá aqui, não é trabalhar, fazer o certo, comprar um negocinho, né? E evoluindo na vida. Aí você vai, faz, e alguém vem. Pô, não, mas não é bem assim. Não é assim. É, E a decisão de ser candidata? olha, foi uma coisa bem, assim, pontual. Bom, eu vinha super engajada. 2015 ali saiu a validação, o pessoal montou o diretório, eu não fazia parte da galera que estava montando, mas eu participei da convenção para a escolha dos candidatos em 2016, teve muita campanha, ajudei. Aí, em 2017, a gente começou a se organizar para a eleição de 2018. Em 2018, eu montei os núcleos de bairro. A gente fez núcleos de bairro no Rio de Janeiro. Foi muito legal na Zona Sul. E eu montei os primeiros, Copacabana, Leblon e Ipanema. O que era? Eu ia pra rua, essa parte começou a ficar engraçada, porque eu comecei a panfletar na rua. Então a família olhava e falava, minha nossa, o que aconteceu com ela? Ela enlouqueceu. Enlouqueceu. Foi pro Rio de Devolve ela Janeiro. para os Estados Unidos. Enlouqueceu. E, então eu ficava na rua, era novo na rua. Sim. Às vezes tinha tenda, às vezes não tinha. A gente ficava lá conversando com as pessoas, pegando contato e colocando no WhatsApp. E formando grupos ali. Então, e aí distribuindo conforme a pessoa era de que bairro. E isso foi a base do nosso eleitorado de 2018. Porque a gente chegou a ter em cada bairro, assim, 100 voluntários. Que legal. E eram pessoas aguerridas, assim. E a gente fazia campanha para todos os candidatos. Era o time, né? Sim. Então, a gente ia para os lugares e fazia campanha para todos os candidatos. Isso foi 2018. Aí, 2019... a gente ficou acompanhando o mandato, tinha muita reunião, a gente elegeu o Paulo Ganimi, deputado federal lá, elegemos 2 deputados estaduais. Então, o Novo no Rio de Janeiro ficou fervendo, assim, era um negócio super bacana. Eles faziam evento de prestação de contas, né? Então, era um negócio bem bacana. Isso foi 2019. Aí, 2020, ali, na verdade, outubro de 2019, o Fred Luiz fez o lançamento da pré-campanha dele para prefeitura. Cara, o Fred Luiz é um empresário bem-sucedido, sabe? Reconhecido como um cara direito, correto, que batalhou, construiu as coisas dele. Tava ajudando o Novo já fazia tempo. Eu falei, meu, esse cara tem a coragem de, no Rio de Janeiro, lançar a candidatura a prefeito dessa cidade. Que é uma cidade complexa, uma cidade violenta, uma cidade dominada pelas facções, a gente sabe hoje, né, melhor do que sabia na época, com o apoio da esposa, dos filhos, todo mundo envolvido. Eu falei, ele não pode ir sozinho. Não pode sozinho. Eu vou fazer campanha para esse cara, vou ser candidato, nós vamos eleger um vereador e ele vai se eleger prefeito. E foi assim que eu resolvi. E aí foi sensacional, assim, foi uma das melhores experiências que eu tive. O que a campanha te ensinou? Primeira coisa, assim, ela me trouxe um autoconhecimento. Que eu juro por Deus, eu achava que eu me conhecia. Não muito, porque eu nunca fui uma pessoa de ficar muito atenta, assim, sabe? Desde os Estados Unidos isso mudou, porque o coach lá era muito voltado para o autoconhecimento. Sim. Essa pergunta, por exemplo, que você fez de valores, eu tenho ela muito clara na minha cabeça, porque em um trabalho de coaching que eu fiz lá, a primeira coisa que você faz é você trabalhar nos seus valores, você resgatar em todas as fases da tua vida, porque não você tem algumas coisas que são pilares, assim, que são fundamento, mas você vai passando por fases da vida em que você vai se moldando, né? Sim. Você vai se transformando e trazendo outras... então, esse trabalho lá me trouxe muito isso. E aí, nessa fase de campanha, parece que eu tinha um pouco mais de maturidade nesse sentido para... Cara, as pessoas olhavam que não te conhecem. Vamos começar pelo outro lado. As pessoas que te conhecem. A gente é amigo. A gente, para dar feedback uma para outra, a gente vai dar, mas assim, é difícil. A gente não quer, né? É muito difícil. É muito difícil. A gente não quer pegar no defeito, né? Vamos falar a verdade, não quer. Total. A gente vive falando aqui, né? É. O pessoal, como tá aí no podcast, eu falei, não sei, cara, porque ninguém coloca Ninguém defeito. fala. Exato. Todo mundo que a gente conversa, não fala, não, tá indo tudo bem, muito bom. Eu falei, Isso. por que ninguém coloca defeito? Então, não sei nem onde eu tenho que melhorar, porque... Isso. né, é muito difícil. Parece que não é uma prática nossa aqui no Brasil. E lá nos Estados Unidos também já era uma verdade.
é um feedback, o chamado feedback, é um processo muito claro, com passos claros. Então, não é crítica, não é o que eu acho, não é o que a pessoa identifica algum hábito que você tem, alguma forma de agir que você tem, ela enxerga onde isso está impactando negativamente e ela te fala, olha, tá vendo, você faz isso aqui, acontece isso, tenta fazer de outro jeito. Legal. É Causa e isso. efeito, né? Exato. A causa tem um efeito. E aí, durante a campanha, um monte de gente que eu não conhecia olhando pra mim e falando coisas boas e coisas ruins, assim. E eu falava, isso aí? Sabe? Aí tinha que voltar pra casa, olhar no espelho e falar, nossa, que interessante. Então, assim, muito legal, muito legal. E depois de candidata, aí você continuou no Novo lá e passou para dirigente. Como que foi essa... O diretório estava montado, ia ter uma nova eleição, porque estava acabando o mandato, eram 2 anos, né, daquela turma que estava lá. E aí, parte daquelas pessoas queriam concorrer novamente para os próximos 2 anos e me perguntaram se eu queria participar como vice-presidente da nominata. E eu topei. Aí a gente ganhou. E aí foi. Assim, foi uma decisão muito consciente de que eu estava com pessoas que também já estavam no Novo lá do começo e já tinham tido um primeiro mandato. Então, elas já entendiam alguma coisa de como funcionava, né? Eu já estava mais próxima do pessoal que tinha pensado o partido ali, né? Já também entendia melhor como funcionava. Então, foi uma decisão consciente das minhas limitações, mas da experiência desse pessoal que estava lá já. E aí, no final das contas, foi isso, assim. Mas tem essa coisa de estar consciente é importante, mas é difícil a gente ter a consciência total de algo que a gente nunca fez. Sim. E o que muda, o que você sentiu, assim, a mudança da Cris candidata para a Cris dirigente? Deixa eu pensar. Acho que eu fiz a campanha do Paulo, depois eu vim ser dirigente, eu senti um baque enorme. Porque não é do jeito que a gente imagina que é a dirigência, o cuidado, todo o trabalho que é feito aqui de bastidor, que é o que a gente faz, é uma coisa que era muito distante do que eu fazia, porque eu pensava só em um candidato. Então, eu trabalhava em torno de uma pessoa. E aí eu mudei e comecei a trabalhar em torno do partido com vários candidatos. Se você trabalha pela instituição, você trabalha pela instituição e pelos candidatos. Tem que ter então, esse equilíbrio. você tem que defender a marca. Tá aí um ponto interessante, Né? Você tem que defender a marca do Novo, né? Que é o nosso stop principal. Para ter gente boa no partido, a gente precisa ter um partido bom. E você tem que entender o humano. Porque a gente está defendendo uma marca. Mas você tem que entender o humano que também vai levar essa marca com ele. Sim. Então, para mim foi muito difícil no começo. Hoje eu já aprendi, a gente já sabe melhor. Mas foi muito difícil. Você sentiu algo? Eu vou até fazer uma meia-culpa aqui. Eu tive... A minha história com o partido, com o Novo, é muito forte, Paulo. Com a instituição. Isso vem, acho, de valores meus também. Mesmo quando eu estava na empresa, eu tinha um relacionamento com a marca, com a instituição muito forte. A coisa é institucional. Regra, lei, para mim é instituição, assim, sabe? E eu acho que isso tem uma importância, um peso tão grande para mim, que eu acho que eu não dou o mesmo destaque que eu dou para a instituição para as pessoas, até para mim mesma, assim. E isso foi um problema em 2022 na campanha. Porque eu busquei proteger tanto a instituição que eu acho que eu acabei não enxergando o que eu precisava fazer pelos indivíduos. Sabe, assim, eu tenho essa consciência. A minha própria campanha não era a minha campanha, era a campanha do Novo, entendeu? Sim. Era a campanha da instituição. Então, se você pegar todo o trabalho que eu fiz, os vídeos, esse bobear eu não peço nem voto.
Só fala do partido. É quase isso, sabe? E é um erro, né? É um erro. É um erro de quem entrou na política com tanto propósito que enxerga pouco a questão pragmática. Que é óbvio, né? Que a experiência acaba te mostrando essas... Que dá pra você. Essas ações que precisam ser revistas, essa forma de atuar que precisa ser revista, né? Então, hoje eu enxergo isso. Mas lá atrás, a instituição e o peso da instituição, ela, de certa forma, ofuscava o valor ali dos indivíduos, né? E aí depois, que é um problema. Você foi para agora tá em outra posição que é com mulheres, né? De candidata para dirigente e agora cuidando das mulheres em todo o Brasil. Como que tem sido essa experiência para você? Como você chegou lá? Eu vou olha, depois eu vou devolver a pergunta. Como eu cheguei lá? Eu estou no Novo, né? Então, desde lá, junto com aquela turma que começou, que envolve, né, Edu Ribeiro, que hoje é nosso presidente, o Alfredo Fuentes, o Rodrigo Rezende, né, os nossos dirigentes hoje nos estados, a grande parte deles começou no Novo, basicamente ali junto comigo, e né, vem dali. Então, quando chegou 2023, que estava no final do meu mandato lá de presidente, porque daí, o que aconteceu? Eu era vice-presidente, o presidente renunciou, então eu acabei assumindo como presidente e toquei ali. Então, quando ele estava para acabar em 2023, eu ia me mudar do Rio de Janeiro, eu já tinha decidido isso no começo do ano. Do ponto de vista pessoal, não fazia sentido continuar no Rio. Então, eu ia sair, conversei com o pessoal, falei, olha, precisa organizar isso aqui, eu vou sair, quero deixar claro tudo como tá, se vocês precisarem, vocês falam comigo. E aí, conversaram comigo sobre participar da eleição para o Diretório Nacional. Eu estava muito esgotada. Eu estava esgotada da eleição de 2022, estava esgotada da política nacional, né, com tudo que a gente... 2022 foi um banho de água fria. Foi. Eu te entendo. E eu falei, eu não vou assumir, não vou entrar nessa agora, por enquanto não. Vou continuar ajudando, mas vou tomar um fôlego. E aí, havia necessidade da gente começar a organizar esse movimento das mulheres. Porque as mulheres no Novo sempre tiveram uma participação super relevante. Eu falo, o Novo não seria o que é hoje se não fossem as mulheres que estão no Novo fazendo a história. Sim. Né? E, assim, eu não consigo citar hoje as mandatárias eleitas em 2024, porque a gente pulou de 11 para 61, né? Então, eu não consigo citar. Mas eu conseguia citar todas as mandatárias, eu conhecia a história, eu entrevistei, eu tenho a história toda contada delas. E o que elas vêm fazendo como mandatárias eleitas é impressionante. É um trabalho sensacional, né? Eu tenho medo de citar nome, não esquecer alguém e depois as pessoas ficarem chateadas. Mas aqui em São Paulo a gente tem no Paraná, a gente tem em Belo Horizonte, lá em Minas. Então, e aí o que aconteceu com as decisões que o partido tomou? Que eu ainda era presidente, lá na Convenção Nacional, que a gente teve que fazer aquelas votações que foram super difíceis para mim, um pouco da razão pela qual eu pedi o fôlego, deixa eu respirar. A preocupação era... A gente vai profissionalizar os diretórios, vai investir no crescimento do partido. Será que as mulheres vão acompanhar esse crescimento? Então, vamos investir também nisso para a gente tentar fazer com que acompanhe. A gente precisa que as mulheres acompanhem. Por causa desse protagonismo que a gente teve e do quão relevante era. E aí, a gente montou esse movimento. O nome... né, Mulheres pelo Novo é algo importante, como a gente chegou nesse nome. E, de novo, a instituição teve grande peso para mim. Né? E aí, depois eu falei que eu vou voltar a pergunta para você. Conta como que a gente chegou no nome Mulheres pelo Novo, porque eu acho muito bom isso. A gente tinha um grupo grande, né, Paula? Não era um grupo grande, mas tinha um grupo, né, de mulheres ali que...
tinha começado a se organizar por um trabalho de consultoria que o pessoal da Fundação Brasil Novo tinha contratado. Então, quando eu cheguei, esse trabalho já estava sendo feito, os dirigentes estavam um pouco chateados, né? Revoltados. Porque os dirigentes, todos voluntários, pouco tinha tempo e recurso para fazer o trabalho no sentido de montar nominatas, buscar candidatos. É difícil montar uma nominata. E aí a consultoria que foi contratada perguntava para eles: queremos nomear embaixadoras dos estados. Tá bom. A gente vai fazer um processo seletivo, as que aparecerem, a gente fala para vocês o nome, vocês que indicam. Tá bom. Mas ninguém respondia a consultoria, porque não tinha tempo. Então elas decidiam. Eu acho que elas fizeram muito bem no final das contas, porque tinha que ser feito e aí, nesse processo, eu cheguei, a gente já tinha esse processo, né, Paula, de discussão ali e tal, a gente não acompanhava, ninguém acompanhava muito, porque, veja, eu era parte disso aí, mas eu era presidente lá do Novo, porque essa decisão do nome, ela veio até antes da gente fundar, não foi? Me lembra direitinho. Nossa, não foi, pra mim tinha sido depois, porque pelo Novo, antes não era Mulheres pelo Novo. Antes era Novo Mulheres, aí mudou para Mulheres pelo Novo, porque não fazia sentido Novo Mulheres, que eram as mulheres pelo Novo. Isso, exato. Foi nessa virada, assim. Foi nesse... E eu lembro que a mulherada, que vocês estavam ali, vocês falavam assim: nossa, graças a Deus a Cris chegou, graças a Deus a Cris chegou. Total. Porque a consultoria era uma consultoria que trabalha com todos os partidos políticos. Não era alguém do Novo, alguém novo que conhece o espírito do partido. É alguém que chega de fora e quer impor algo que não cabe dentro do partido. Só sabe trabalhar de um jeito. Sim. E traz aquele jeito para colocar aqui. E a gente trabalha completamente diferente. E a gente é chato pra caramba. A gente é muito diferente. Mas não tem sabe? As pessoas podem falar, nada, no fim é tudo igual. Não é, gente. Não é. E aí, então, né, a Paula chamou a atenção pelo seguinte: como é a área dos outros partidos? A área de mulher, Novo Mulher. Ou... pele mulher, é isso, né? Pele mulher. É isso. Os outros partidos é o nome do partido seguido de mulher. E a gente, conceitualmente, era diferente. A gente não estava montando um movimento, uma setorial, como eles chamam, de mulheres. A gente até se chama de setorial, mas o objetivo em si não era discutir pautas femininas. Organizar a luta pelos direitos das mulheres. Não é isso. Até porque as mulheres já conquistaram os direitos. Hoje a gente tem os direitos que os homens têm. A gente precisa ocupar espaço. Mas os direitos, as nossas avós, bisavós já morreram por isso, conquistaram, né? Então, era assim, por que eu olhava para mim e falava, por que eu tô aqui? Porque eu quero que esse negócio dê certo. Esse negócio é o quê? O novo. Esses valores que foram propostos aqui, que eu acredito tanto neles, que inclui o certo e o errado, que eu acredito, a gente tem que fazer isso aqui dar certo. Então, por que eu tô aqui? Por causa disso. Então, por que a gente tem mulheres aqui, esse grupo de mulheres? Porque a gente quer que isso aqui dê certo. Então, Mulheres pelo Novo. Se você for pensar, é um nome que você que é de comunicação, você olha e fala, nossa, é péssimo, né? O nome no sentido de... O Partido Novo é muito legal, né? O Novo, ó que legal, o nome novo. Daí você põe um negócio e chama... Mulheres pelo Novo. Eu adoro. Eu gosto. Nossa, eu sempre acho que faz muito mais, do ponto de vista de comunicação, pelos nossos valores, nossa história, faz muito mais sentido Mulheres pelo Novo do que Novo Mulher. Porque são mulheres trabalhando pelo partido. Não mulheres trabalhando pelo Brasil. São mulheres unidas por aqueles valores. Por aqueles valores que a gente defende. Pra ficar brigando. Não é o partido que trabalha por elas, entendeu? A gente que trabalha por um Brasil, sabe? Eu não quero saber do absorvente, quero saber de onde vai sair o dinheiro que vai comprar a porra do absorvente. Exato. Entendeu? Por que a diretoria da minha escola não tem absorvente lá? Ela tem orçamento. Por que ela não disponibiliza ali pra mim? Ela conhece as meninas que estão precisando, passando pela situação, ela tem orçamento. As escolas, muitas vezes, ao final do ano, devolvem dinheiro porque não sabem onde usar o orçamento. Então, por que elas não usam esse orçamento lá, entendeu? O problema é de gestão, não é de... Total. Não é, a discussão é totalmente outra. A galera fica focando de um lado que você fala, cara, não é isso, não é sobre isso, entendeu? Mas tá ótimo. E do Mulheres pelo Novo, você veio para nos salvar?
Não, veio mesmo, porque olha a confusão que tava ali, mas tá tudo certo. Ei, quem gosta de bastidor deu confusão, viu, pessoal? Era difícil demais aqui. Mas foi saudável. Depois era só uma. Acho que era mais uma comunicação, uma explicação, que depois a gente conseguiu E eu acho. alinhar. E eu acho que a gente conseguiu até, Paula, criar esse algo diferente porque teve um debate. Sim. Sabe, teve uma proposta, a gente refletiu e falou: opa, peraí, mas não é bem isso que a gente acha. Não, então o que a gente acha? Então a gente teve que refletir sobre aquilo e a gente propôs um negócio que não existe, assim, que é diferente. Sim. A gente tem uma missão bem clara de mobilização, Sim. né? A gente quer trazer mulher para cá, Pra para as participar mulheres da ocuparem política. os espaços e defender esses valores que a gente acredita aqui, né? Então a apresentação assim básica do Mulheres pelo Novo é super curta, mas ela tem uns 6, 7 slides assim que são críticos. É aquilo. Qual é a minha missão? Essa aqui. Né? Por que eu tenho essa missão? Por que eu quero trazer mulherada para a política? Ah, porque tem que ter mulher na política? Não, eu quero mulherada que defenda esses valores aqui, ó. A gente tem uma competência que já está provada, né? E a gente quer mais mulher ocupando esses espaços. Muito legal. E com Mulheres pelo Novo veio protagonistas. As protagonistas. Uhum. E como que foi? Quem surgiu dessa ideia? Como que surgiu isso? Então, eu não sou de comunicação, eu não sou marqueteira, mas eu me meto a querer saber estratégia de comunicação. Olha, a gente sabe que a maioria das pessoas não querem saber de política. Isso não é diferente com mulher. A gente fala que mulher não quer saber de política, mas cara, as pessoas, no geral, elas estão lutando para sobreviver. E a política, horrível como ela é, né, não atrai atenção. Só atrai atenção quando vai para a página policial, né? Então, a ideia ali... eu me perdi. Das protagonistas. Das protagonistas. Então, a ideia era assim, a gente quer conversar com mulheres. As mulheres não querem saber de política. Se a gente puser um partido político, aí que ninguém vai querer saber mesmo. Uhum. Então, vamos tratar de política. Assim, tá lá, sabe? Tem um disclaimer lá dizendo isso aqui é uma iniciativa do Mulheres pelo Novo, que é uma área do Partido Novo, tá escrito ali na bio, né? Mas, sem a cara de uma atuação partidária. É mais mesmo uma conversa sobre política com mulheres, com uma outra roupagem. As mulheres que se interessarem, elas vão entender ali mesmo que tem um caminho ali para chegar num partido político que é o Novo, que trata daquele assunto. A gente está agora criando a landing page do Mulheres pelo Novo, né? Então, quem estiver ali também vai chegar nessa landing page. Dali, o que a gente faz? A gente não tem um propósito de se servir a si mesmo, como a gente disse, né? O nosso propósito é a gente trazer as mulheres para elas ocuparem espaços políticos e lutarem para que esses valores, para que esses princípios sejam adotados pela sociedade. Então, a gente põe na página, ali na landing page, né, o acesso ao nosso WhatsApp, se a pessoa quiser conversar com a gente, saber mais. A gente põe o acesso ao link de filiação, para elas se filiarem. A gente põe o acesso aos valores do partido, o acesso ao Libertas, que é a nossa escola de política. Mas é uma referência de que o Novo tem mulheres, porque isso eu senti que impacta na participação das mulheres. A falta de um espaço que elas enxerguem mulheres dificulta a chegada. Eu lembro, assim, a Débora Pontes, Sim, a embaixadora lá do Rio, né? A Débora, eu conheci a Débora um pouco antes de acabar meu mandato lá. A gente fazia uma reunião mensal, que chamava Novo de Portas Abertas, que os filiados, pessoas interessadas iam lá para conhecer o partido, conhecer as ideias e tal. E ela apareceu numa dessas. E aí, no final, só tinha homem, tinha muita gente na reunião. Assim, era uma sala pequena, tinha umas 40 pessoas e a Débora estava lá, só ela de mulher. E aí, no final da reunião, ela veio conversar comigo. Falou, é sempre assim mesmo? Não sei se vou ficar vindo aqui. Só eu. E aí eu falei, pois é, não, dá aqui seu telefone, peguei o telefone dela e tal. Aí a gente marcou de bater um papo fora dali. Aí depois teve uma reunião do Lola. Eu falei, vamos lá na reunião do Lola. Ela foi. E no fim, ela se candidatou, ela se filiou.
Ela se foi candidatou em candidata. 2024, ela é embaixadora do Mulheres pelo Novo, hoje ela viaja o Ela é estado maravilhosa. inteiro, super atuante. E aquela fala dela, para mim, foi importante, porque a gente precisa de um espaço para que pelo menos a gente enxergue que a gente não está sozinha. Porque, como nós somos poucas, a sensação que dá é de solidão o tempo inteiro, não é? Se Sim. for pensar. A primeira. Não, e a política tem, né, essa coisa, esse estigma de ser um ambiente muito masculino, muito machista, assim. Fizeram por onde, né? A gente não precisa negar nada. Mas então é legal ter um espaço que a mulher que se interessa possa ver que tem um grupo de mulheres, pelo menos para começar, né? A participar da política. Porque eu acho que fica mais seguro. Eu lembro quando eu estava na Assembleia, às vezes eu fazia reuniões assim, reuniões do governo, reuniões. Às vezes era só eu de mulher. Era uma sala com 10 pessoas e só eu de mulher. Eu falava, nossa, gente, cadê as mulheres? E é legal ter mais mulher. Participando é gostoso, o ambiente fica mais O que eu mais gosto do projeto das protagonistas é justamente essa ideia. E quando a mulher entra, ela não sabe o que é política. E ela vê que aquilo faz parte dela. Que talvez se tivesse um nome ali novo, partido, ela nem perderia tempo olhando. Quando ela vê protagonista e lê, aquilo ali faz parte da vida dela. Ela lê e ela se enxerga naquilo. A ideia é essa. E depois que ela vai saber que isso é um partido e que a política realmente está na vida dela, algo que era muito distante. O protagonista vem e traz só pertinho e fala, ó, tá vendo? Você faz política todos os dias. E É isso mesmo. Eu adoro. Né? Eu fui legal. o voto do protagonista. Protagonista, sim. Foi. Porque por essa intenção e que eu vejo que tá acontecendo. Tá acontecendo Que tá mesmo. acontecendo. E às vezes o protagonista pega mais do que o Mulheres pelo Novo, assim, né? Em termos de nome, de marca, de cor. Cor-de-rosa. Não, total. Gente, vocês lembram disso? A gente não tinha cor-de-rosa na paleta do Novo. Era, verdade. Né? E havia uma certa resistência. Até minha mesmo. E eu vou dizer, viu? Eu nunca usei rosa, agora eu só uso rosa. Na paleta de cores da vida. E não tinha. E aí eu lembro que eu conversei um pouco com o Adam. Falei, Adam, vamos pôr isso aqui, né? Não vai pôr rosa, não é cor do partido. Cris, ações promocionais, de repente, você achar legal, põe. Você que sabe, veja lá. Aí eu fiquei resistindo um pouco. A Domitila, que é a nossa designer, a Domi, ela também não gosta de rosa. Então, ela, de certa forma, estava comigo, sabe? Não, a gente faz uma coisinha ou outra, põe uma rosa, não sei o quê. Agora a gente mudou o manual de marca. Não, eu lembro a hora que eu vi a a primeira camiseta, foi em 2023, 24, a primeira 23, camiseta. né? 23, a primeira camiseta rosa, que foi até no Encontro Nacional. Isso, A hora que eu vi a camiseta rosa, eu falei, eu quero essa camiseta rosa. Eu adoro. Eu amo. Todo mundo pedia camiseta rosa, todo mundo pedia coisa rosa. E eu via, não, nós não temos rosa. Por que mudou não o tem. rosa? Eu gosto mais do outro rosa. Então pronto, Os outros rosas vamos falar não, com a cara. Domi. Põe o outro rosa aí, escuta a Aquele mais Paula. clarinho, né? Eu gosto, eu tenho aquela. Eu gosto mais desse. Você gosta desse? Deixa Eu os dois. gosto dos dois. Mas posso falar, não foi que mudou, nem sei se mudou, Paula. É porque eu acho que deu uma leve Eu acho que mudada. Não mudou muito. Mas aquele acho que foi erro, não é que foi Sério? erro. A Só tinha aquela camiseta. cor de camiseta na hora pra fazer pro evento. Entendi. Você gostou mais daquele, é isso? Eu amo aquele. Esse aqui não é aquele meio do transporte de delivery, da empresa de delivery? Do Qual? iFood? Não é meio iFood essa cor? De vermelho. Não, nada a ver? Não, gente, eu acho. Nada a ver. Eu Nem esse daqui também? Nada a ver? Não. Esse eu acho que é igual a gente deve ter seguido a paleta Foi. Foi Essa aí? a paleta que tá lá. É. Mas olha como sai diferente na camiseta. Porque verdade. depende da Depende da máquina, impressão, né? da máquina. Que tá fazendo. É. Ai, Então a gente pôs cor de rosa, porque Eu adoro. todo mundo eu queria gosto. e no fim. Faz super parte da minha paleta. Lá no escritório, toda quarta-feira chega lá, as meninas estão todas com a camiseta rosa, que é quarta-feira é de rosa. Sabe o que eu lembro? Em 2023, que eu cheguei pro Encontro Nacional, que a Thaís estava organizando, né? Foi o primeiro evento, assim, que a gente fez. E eu lembro que eu cheguei numa quarta-feira de camiseta rosa, sem saber de nada.
Todo mundo de rosa. Nossa, não Até os acredito. meninos usam rosa. Até os meninos usam rosa. Todo mundo Muito usa legal. rosa. Foi ideia da Thaís aquilo? O Ou quê? sua? De usar Não, cor é de um rosa? filme. Ah, é de um filme? Eu acho que deve ter sido coisa da Lu. É? É a Lu que a Lu É coisa que da faz, Lu, todo que é o mundo filme. joga. Como é que chama? As Malvadas. Ai, gente, eu não assisti esse filme, tá? Mas eu sei que na Faria Lima tem vários lugares que usa rosa na quarta-feira. Entendi. Quarta elas usam rosa. De algum É, filme. as quartas. É, a Lu É. que lançou isso aí É. lá. E não vai de rosa, não. Pra ver. Qualquer puta. A Lu vai vir ano que vem. Ela é a Deliane. A gente vai falar pra ela, Lu, Lu e a Deliane. conta pra gente agora por que temos Da que onde usar veio? rosa às quartas, por favor. Por que somos obrigadas? E eu, Cris, conta pra gente agora que tipo de liderança você gostaria de ver ocupando qual espaço? Tipo, eu gostaria de uma liderança feminina ocupando tal espaço que hoje não temos ainda. Olha, se a gente pegasse as 8 mandatárias que a gente elegeu lá de 2020, depois reelegeu em 2024 ou 2022, a Adriana Ventura, né, que elegeu e depois reelegeu, eu gostaria de ver mais para frente um diretório nacional com essas 8 mulheres. Caraca, seria, imagina. Nossa, Eu consigo nada. imaginar a loucura. Muito bom. Já pensou? Nossa, pensar eu com certeza vou esquecer nomes, mas Indiara, Malha, Trópia, Fernanda Altoé, Cris Monteiro, a Adriana Ventura. que a Adri foi. A Marina Helena não é mandatária hoje, mas eu gostaria que ela estivesse nesse grupo. Aquela já foi da Nacional também. Doutora Rosana. Nossa, a doutora Rosana. Queria ver essa turma no Diretório Nacional. Muito bom. Muito Mas bom. é difícil, né? Porque daí a gente perde elas nos mandatos. Então, eu prefiro elas lá. São Nos mandatos. excelentes mandatários. Olha, a gente precisa eleger mais mulheres. É que eu me sinto tão segura com elas lá. Eu me sinto É tão isso. segura. Elas dão uma segurança pra gente. Eu trabalho aqui na base tão bem, tendo elas como exemplo, sabe? Exato. A gente, lógico, a gente vai trazer mais mulheres com a mesma capacidade. Né, que elas, mas, e seria nossa, muito legal vê-las todas eleitas deputada federal. Já pensou? Nossa. Já pensou todo mundo lá no Congresso? Não, dá na Câmara dos dá Deputados? até um sabor de trabalhar, né? Sair pela rua falando, Aham, aham. olha lá, tá vendo? Muito É. bom. E Cris, para fechar as perguntas, depois a gente vai para um bate-bola aqui. Qual o seu compromisso pessoal com o Brasil? Eu acho que ele se confunde muito com o que eu estou fazendo hoje, Paula. É o que você está fazendo. Acho que sim. Porque é tudo meio casadinho, sabe? Essa coisa, essa minha lógica aqui da instituição que funciona na minha cabeça. A partir do momento que eu encontro uma instituição que trabalha com os valores que eu acredito, ela me permite trabalhar. Tudo que eu faço dentro da instituição tentando alcançar aqueles valores, né? Então, hoje, com essa missão que a gente tem no Mulheres pelo Novo, de trazer mais mulheres para o Novo, conseguindo isso, eu vou estar trabalhando pelo Brasil, né? Assim, é no sentido da gente conseguir fazer do Brasil um lugar mais seguro, mas sem clichê, um lugar mais transparente, que a gente saiba quais as regras do jogo, sabe? Que a gente se sinta mais seguro mesmo. E isso vai trazer a justiça. Sabe uma coisa que me perturba? As pessoas querem umas coisas, mas elas não entendem o que precisa fazer. Elas acham que só carinho vai fazer com que o resultado difícil de se conseguir seja alcançado. Uma coisa que precisa trabalho duro, precisa muito trabalho, às vezes é sacrifício, às vezes você não dorme, às vezes você não come. Se fosse só às vezes, estava bom. Sabe? E aí olham pra gente e falam, você é otário, né? Uhum. Você tá desperdiçando a sua vida. Não é isso. Eu não sei, as pessoas se acostumaram talvez a ter as coisas fáceis, mas quem tem vida fácil no Brasil? Cara, não tem vida fácil no Brasil. Mesmo quem tem vida fácil, não tem vida fácil no Brasil, não tem, né? fácil. Para a gente conseguir construir um país melhor, vai ter que ter sacrifício de todo mundo, não tem jeito.
E um Brasil melhor não é um Brasil onde as pessoas não conseguem, não tem espaço para sonhar, para se desenvolver, né? Criticam o liberalismo, que é egoísta, que é isso, que é aquilo. Fala para mim. Eu vejo essas influencers de esquerda, socialistas, que querem o Estado cuidando das pessoas. Elas não dão a chance dessas pessoas que estão numa situação mais difícil fazerem escolhas. Eu quero fazer essa escolha, eu quero me sacrificar, porque eu quero chegar nesse lugar e para eu chegar lá eu preciso me sacrificar. Esse pessoal não quer. Não quer deixá-los nem pensar. E sabe o que isso significa? Significa não se desenvolver. Eu vou contar uma história rápida. Pode contar. Olha só. Eu não vou contar a história toda, porque meu irmão vai ficar bravo comigo. Caso de família agora. Mas ele teve um problema com o carro. E o carro ficou preso na areia, sabe? E precisava de um guincho para tirar o carro da areia. Pois bem, chamaram o guincho. O guincho chegou. Eu não vou poder levantar aqui, que não vai dar. Mas vamos dizer que fosse assim, ó. O carro do meu irmão estava na areia aqui preso. O guincho chegou de ré aqui, certo? O rapaz, motorista, desceu do caminhão, veio atrás do caminhão, pegou o gancho, puxou. Aí o gancho não chegou no carro. Daí ele voltou o gancho, deu um ré, desceu, pegou o gancho, não alcançou o carro. Daí ele voltou, entrou no caminhão, fez isso essas vezes. Debaixo de sol. Quanto tempo ele levou para fazer isso? Se ele fizer isso em todo o trabalho que ele faz, ele só pode fazer, 3 trabalhos por dia. Se ele conseguisse fazer um cálculo, ele já sabe qual é o tamanho daquela corda que ele tem no caminhão dele. Ele precisa só saber qual é a distância que ele está do carro. Se é igual, ele desce, faz e pronto, e volta. Então, a pessoa não consegue fazer essa ação. E aí, quando a gente fala de produtividade, porque ele podia fazer 5 em vez de fazer 3, eles acham que a gente só pensa em dinheiro, que a gente só pensa... Não, eu estou pensando no motorista que podia estar em casa, no ar-condicionado, fazendo uma refeição, mas não vai fazer, porque ele precisa fazer a mesma ação 15 vezes que ele podia fazer. Em 5 minutos, ele leva 1 hora para fazer. Por que ele passa por isso? Porque ele não teve uma escola que ensinou para ele matemática, que ensinou para ele português. Ele não sabe fazer um raciocínio lógico. Percebem a situação? E é nesse lugar que a gente está indo para o Brasil. É nesse lugar. A gente já está, não é que a gente está indo. A gente já está. Eu fiz um levantamento que desde 2009, o índice, o INDEB do Brasil não sobe, não se mexe. Desde 2009. A gente não tem um avanço nas escolas. E a gente tem 60% dos alunos saindo sem saber fazer as operações básicas de matemática. E acho que 50% ou 40% sem saber fazer uma interpretação de texto. As pessoas saem da escola sem saber pensar. E aí, se você fala isso, as pessoas vão dizer, você é uma elitista, você é uma... sei lá o quê. Não, gente, é para a vida. É para a vida. É para evitar situações como essa, né? E aí, quem critica o liberalismo, o que a gente defende? A educação de base, de qualidade, para todo mundo chegar lá na frente no mesmo nível. Para as pessoas terem... Que o melhor vai se destacar, mas todo mundo largando ali no mesmo nível. E aí, critica o liberalismo, que é garantir o ensino de qualidade ali desde a primeira infância. Né? As pessoas têm o direito de sonhar. E eu acho que o socialismo acaba com esse direito de sonhar. Porque a pessoa, ela nem enxerga a possibilidade de sonhar. O capitalismo, pelo menos, né, o liberalismo, o capitalismo, pelo menos a pessoa acorda e dorme com um sonho na cabeça, assim, sabe? Porque no socialismo, eles falam o que é bom pra você, né? Uhum. Não é você que decide, eles decidem por você. Eu não consigo entender como as pessoas defendem. Eu não consigo entender como as pessoas acreditam. Mas, né? Ô, Cris, se você pudesse falar diretamente com uma mulher que tá ouvindo você agora e acha que ela não é capaz e que política não é o lugar dela, o que você falaria?
Eu diria para ela que ela tem um dever. Ela tem um dever, sabe? É um dever com a geração passada dela. Foram muitas mulheres que abriram espaço, que se sacrificaram para abrir esse espaço para elas. E outra, é ela ocupando esse espaço que ela vai criar oportunidades para gerações futuras. Porque as regras sociais, os arquétipos, as caricaturas que foram criadas em torno da mulher, ela só vai se desfazer com outras regras sociais sendo criadas enquanto a mulher ocupa esses espaços diferenciados hoje. Então, ela tem um dever. Profundo. Muito bom. Ô, Cris, agora a gente tá chegando no finalzinho. Tá vendo? Um bate-papo super gostoso. E a gente tem uma brincadeira, né, Paula, que a gente faz, que é um bate-bola, que chama Na Ponta da Língua e do Fundo do Coração. É pergunta e resposta, pergunta e resposta. Gente, posso falar? Eu assisto todos os podcasts de vocês, eu sei que tem isso no final, e eu não me preparei. Mas ninguém tá preparado. A gente muda e ninguém tá preparado pra Tá. isso, é muito difícil. Eu vou lendo e eu não consigo responder. Dá tempo de tomar um gole Rápido, d'água dá. entre uma pergunta e outra? Dá. Às vezes eu leio e falo, deixa eu ver se eu conseguiria fazer. Aí eu vou lendo e falo, opa, essa aqui eu acho que eu não sei. Eu sou péssima de autoconhecimento. Ai, quem começa? Pode começar. Pode ser? Uma palavra que te define hoje. Ah, meu Deus do céu. Muito bom. Qual que seria a que te definiu? A que me definiu hoje. Surto. A palavra que me define hoje. Eu tô no lugar onde eu quero estar, na hora que eu quero estar. Uma palavra. Realização. Ai, que gostoso. Um valor inegociável. Certo e errado. Política é? Destino. Um hobby. Correr. Minha musa inspiradora. Um sonho. Zema na presidência. Amém. Ai, gostei, vamos profetizar. O Brasil em uma palavra. Caos. Várias pessoas conhecem. Todo mundo fala isso. 2026 é um ano. Tenso. Vai ser. Uma mulher que te inspira. Olha, a Adriana Ventura me inspira bastante. Muito bom. Se a política fosse um filme, seria um drama, uma comédia, um suspense ou um filme de terror? Um pouco de cada, mas acho que é suspense. Estamos num momento tenso. Se você não estivesse na política hoje, o que você estaria fazendo? Advogando. Mulheres pelo novo é? Uma transformação. O Brasil que você quer construir pode ser definido como? Um país. É que justo, cara. Tanta gente usa esse justo para ser coisas diferentes, né? É um país. Olha, eu vou te dizer, viu? Eu queria que podia ser um lugar quadradinho, assim, sabe? Olha, funciona assim. Eu tô com esse negócio agora. Eu quero regra, gente. Eu quero regra. Um hábito que te mantém firme nos dias difíceis. Meu treino. Todo dia, 5:30 da manhã. Todo dia. 5:30 da manhã? 5:30. Eu acordo 5:30 da manhã. Se não for nesse horário, não vai. Você acaba remanejando o treino. Um monte de coisa acontece durante o dia. Qual é a primeira coisa que você desmarca? A ginástica. Verdade. Não, eu vou às Um 7. exercício. É que eu acordo às 5:30 e vou às 7. E Cris, uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo agora. Uma mensagem de esperança. Eu adorei o jeito que você falou, achei muito legal. Uma mensagem para as mulheres que estão te ouvindo agora. Eu amei isso. Eu gostei. Eu tenho visto, assim, essas coisas todas que estão acontecendo com as mulheres. É muito doído a gente ver isso, né? Cara, sai e vai ganhar seu dinheiro. Vai buscar sua autonomia.
Pode ser, assim, um dinheiro, pode ser pouco dinheiro, pode ser... Mas vai buscar e não dependa de ninguém. Não dependa de ninguém. Não dependa do Estado. Nem do Estado, Nossa. nem de ninguém, cara. Desenvolva sua autonomia, sua independência. E aí conversa de igual para igual com todo mundo. É É isso. verdade. Cris, mais uma vez, chegamos ao fim. Muito obrigada. Eu queria mostrar, ó. Ó, Ganhamos. olha o que ganhamos. Viu, pessoal? Próximos convidados. Doce. Dica. Doce de leite. Se me convidarem para vir para São Paulo, eu Tá trago bom. para vocês também. Viu? Cris, obrigada por estar aqui. Obrigada por topar. Foi um papo muito legal. Não tinha dúvida que seria assim. Aqui é até fácil de conversar. E é isso. E mulheres, venham para o novo. Venham para a política. Vocês já fazem política todos os dias da sua vida. Em todos os Da hora que momentos do seu acorda. dia. Até a hora que vai dormir. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você tá fazendo política. Cris, quer deixar um tchau, Narinha? Deixa as redes sociais também. As redes sociais. Importante. Sigam o Mulheres pelo Novo no perfil do Instagram, que é o que a Paula trouxe aqui pra gente, que é Protagonistas pelo Brasil, mas é Protagonistas pelo BR, que é a nossa rede onde a gente conversa sobre política, e a gente conversa sobre política de uma forma até educacional. Nós não estamos ali militando por um lado ou pelo outro, mas ensinando conceitos. E tem um conceito agora importantíssimo que as mulheres precisam prestar atenção esse ano, que é o voto proporcional. Vocês precisam prestar atenção em quem vocês vão votar esse ano. O voto de vocês não é só de vocês. Eu defendi meu TCC sobre isso esse ano. É isso, Paula. A gente acha que... Eu me lembro, antes de entrar no Novo, eu me lembro que acabava a eleição, eu sempre falava, por que eu nunca elejo o candidato, minha candidata? Porque a gente não vota no candidato, a gente vota no time do candidato. Sim. Eu não elegi o meu, mas eu elegia alguém que estava ali no time dele e que eu não sabia quem era. Mas eu tenho certeza que se a gente voltar para trás, se eu conseguir enxergar quem eram essas pessoas, eu vou ficar com raiva de mim. Então, Sim. assim, prestem atenção. Eu Quem está no time da pessoa que você vai votar esse Não é ano? só o candidato, é o time. Aham. Eu comecei a minha fala assim: vocês não votam em pessoas, Isso. vocês votam em um partido. Exato. Por isso que os dois primeiros números é o número do partido. É isso. Então prestem atenção nisso. Posso até falar vamos lá. Lembra do Eduardo Cunha? Opa! Sim. Presidente da Câmara, que abriu o impeachment da Dilma, Uhum. foi preso, envolvido na Lava Jato. Ele já pode ser candidato. Sim. Olha que maravilha, não é mesmo? Você já pensou? Ele é do Rio de Janeiro. Mas ele pode mudar o domicílio eleitoral Pode. dele. Ele pode ser candidato em qualquer estado que ele quiser. Então, preste atenção. Eduardo Cunha e outros tantos, se eles não estão no mesmo time da pessoa em quem você está votando. Porque, com certeza, você vai eleger o Eduardo Cunha se você votar na pessoa do time dele. Não, eu dei um exemplo também. Eu falei, você votou na Carla Zambelli e você elegeu Tiririca. É isso. É isso. É exatamente. Entendeu? Para ficar bem claro Exatamente. para as pessoas, é isso que acontece. Então, tem que prestar atenção. Enquanto a gente não mudar o sistema para o voto distrital, que valeu o voto proporcional, e a gente defende a mudança para o voto Sim. distrital, a gente como partido. É isso. Você vai eleger Tiririca, você vai eleger Eduardo Cunha, Vai. votando no seu amigo, na sua amiga, Total. na sua tia, no seu tio. Exato. Então é isso. Totalmente isso. Obrigada, Cris. Eu queria agradecer vocês Ter vindo até São muito. Paulo conversar com a gente. Foi Muito, ótimo. muito. E vamos Foi muito legal. em frente aí que Vamos. 2026 promete. Mulherada, venham para a política. Se estiverem em São Paulo, conversa com a Paula, conversa com a Nara, elas vão te apresentando. Mas participem. E como a minha trajetória, acho que da Paula também, da Nara também, a gente não veio de cara a ser dirigente, de cara a ser candidato. A gente participou de eventos, a gente participou de reuniões, a gente foi ouvindo gente falar, foi lendo e entrando nos cursos. O Libertas tem um monte de cursos, é isso. E cada um que chega agrega e ajuda bastante. Então, venham. É isso. Venha, mulherada.